Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre a seleção inglesa que hoje fez sua convocação para a Copa do Mundo. Gareth Southgate elegeu aí os seus 26 nomes para a principal competição de seleções do planeta. E assim, já teve suas polêmicas e 3 nomes grandes ficaram de fora. Isso é obviamente descartando os que estão lesionados, né? Mas fato é que estão de fora nomes como o Tammy Abraham, Fikayo Tomori e, é claro, o Jadon Sancho. Nomes assim que vão gerar discussões, acho que o Sancho menos, mas eu acredito que o Sancho pode ser sim questionado a ausência dele, visto que tem um nome na zaga, né, que já virou banco no seu time, inclusive no mesmo time que que é o Manchester United, né, e é convocado ainda com louros por Gareth Southgate, ainda dizendo que não existe o título da Copa do Mundo sem ele, que é o Harry Maguire, né? Não vou ficar aqui fazendo sensacionalismo. É o Maguire, ele foi convocado e possivelmente vai ser titular na Copa do Mundo, né? E assim, a convocação da seleção inglesa, com tanto nome bom disponível, isso eu acho realmente uma coisa complicada. Você vai deixar nomes legais de fora. O caso do Ivan Toney, acho que eu não sei, agora eu não sei se ele foi convocado ou não, mas acaba ficando um nome de fora. Só que eu acabo questionando às vezes é o cara deixar alguns nomes dentro que são mais questionáveis. Por exemplo, um dos jogadores que foi convocado foi o Raheem Sterling. O Sterling está vivendo a sua melhor fase? Nem de perto, né? Inclusive, acho que o Potter devia parar de usar ele como titular e dar uma oportunidade ao Hakim Ziyech e ao Pulisic, porque mesmo que o Ziyech e o Pulisic não estejam voando, né, eles oferecem algo diferente do Sterling e tomadas de decisões até melhores. Então, assim, eu fico meio frustrado que o Sterling seja ainda titular absoluto do Chelsea, porque ele vem entregando muito pouco. E aí vai continuar na seleção inglesa. O Sancho não é aquele jogador que estava sendo no Borussia Dortmund, empilhando assistências e gols, mas mesmo naquela fase maravilhosa dele, o Southgate nem sequer escalava ele. Então, ele sempre é um técnico de muitas preferências pessoais e por isso acabou deixando ele de fora. E assim, o Tammy Abraham é injustificável porque ele é o reserva imediato do Harry Kane. E sem o Dominic Calvert-Lewin, não existe desculpa o Tammy Abraham não ir para a seleção. E ele é um cara que marca gols, é um artilheiro nato. Então, a ausência do Tammy Abraham para mim é absurda. Mas acho que a pior ausência, sem dúvida, são as ausências na defesa. E eu não vou falar só do Fikayo Tomori, mas também do Mark Guehi e do James Tarkowski. Eu acho até surpreendente que ele convocou o Conor Cody, que é um bom zagueiro, mas o James Tarkowski ficou de fora e o Harry Maguire dentro. E assim, alguém considera o Harry Maguire um zagueiro melhor do que o James Tarkowski? Olha o Everton jogando, não é um time brilhante, né? Eu acho que essa é a grande verdade. É um time que sofre muito, assim, sofre muitos ataques dos adversários. Então, é um time que exige muito de sua defesa, mas só tomou 14 gols até agora na Premier League, 14 a 16, uma coisa assim. Ainda é pouco para o time que o Everton tem no momento. E muito disso é mérito do James Tarkowski e do Conor Cody, que faz uma das duplas de zagas mais sólidas da Premier League. Esses caras poderiam ser facilmente titulares da seleção inglesa, mas ele vai colocar quem? O Harry Maguire e o Eric Dier. Isso se não usar uma linha de 3, que eu acho uma estupidez enorme, mas o Dier e o Maguire na seleção e o Dier tá falhando o tempo todo, cara, é um absurdo, porque você tem que ter segurança e jogadores menos propensos a erros defensivos. Isso é mais ou menos a síntese do James Tarkowski, que é um cara que erra muito pouco, é um zagueiro extremamente sólido, e ver ele de fora me espanta bastante. Acho que ele nem era cogitado para estar na seleção, e isso é muito do Southgate, né? O cara tem suas preferências pessoais e deve escalar Harry Maguire e Eric Dier, né? E isso ao lado talvez do John Stones também, né? No trio de zaga. E o Tomori de fora, eu sei que o Milan não tá lá voando no campeonato italiano, mas o zagueiro foi tão importante pro título, pra Scudetto, é sólido também, muito talentoso, é um cara que cresce em grandes momentos, foi muito importante pro Milan nos grandes jogos. Então, ver o Tomori de fora também é uma coisa que me deixa bem frustrado, né, para a seleção inglesa. Óbvio que eu não estou torcendo para a seleção inglesa, né? Eu acho que eu não tenho nem preocupado com a seleção inglesa nessa Copa do Mundo, essa é a grande verdade. Vocês que estão aí, nós torcedores do Brasil, né? Acho que a gente não devia estar preocupado com a seleção inglesa. Quem viu ela jogar, acho que não tem tanto medo assim. Óbvio que tem muito talento, mas tem uma pobreza tática gigantesca. Agora, a convocação que eu acho que literalmente para o inglês ver é a do Trent Alexander-Arnold. Não que faça muito assim, relação direta com o assunto, mas na ausência do Reece James, o Trent Alexander-Arnold foi convocado. Mas eu tenho a máxima certeza de que ele sequer vai entrar dentro de campo. Porque mal entrou na Nations League, imagine na Copa do Mundo, né? Na Nations League você pode testar
peças diferentes, formações diferentes. O Southgate não faz nada disso, porque não parece ter muita capacidade para isso também. Então, assim, o Trent Alexander-Arnold é um jogador que para mim poderia ser titular, ainda mais ele que gosta desse esquema de 3 zagueiros, que eu acho muito inútil, né? Eu, sinceramente, pelo menos para a realidade da seleção inglesa, ele podia usar o Arnold de ala. Você dá mais liberdade pro cara subir pro ataque, ser criativo, entende? Seria perfeito, mas ele não faz isso, né? E quando escala o Trent Alexander-Arnold é de meio campo. E aí a gente vem também aquela dúvida, como que ele escala o meio campo? Ele vai colocar o Calvin Phillips, bom jogador, mas não vai deixar essa dupla titular, que, a meu ver, talvez tenha sido um dos poucos acertos, mas um acerto óbvio, né, no final das contas, que é Jude Bellingham e Declan Rice. Vai deixar o Bellingham com 19 anos titular na seleção da Copa? Eu faria isso, mas eu quero ver como é que ele vai se comportar, porque o Southgate, em momentos assim de pressão, ele vai colocar, normalmente, confiar aos mais experientes, e na hora decisiva vai colocar jogadores muito prematuros, né? Como foi na disputa de pênaltis lá contra a Itália, onde ele colocou o Sancho e o Rashford para bater pênaltis, até o Bukayo Saka, que nunca havia batido pênalti na vida. Então, é curioso ver, né? Então, assim, esse não é um vídeo para comentar toda a convocação da Inglaterra, porque seria um vídeo muito longo, mas só para declarar algumas ausências notáveis e, é claro, algumas presenças, assim, que ou não serão utilizadas, ao meu ver, são bem questionáveis. Mas isso aí, a gente tá falando de Gareth Southgate, então, nada mais do que o esperado. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que com desempenho ruim nessa Copa, a Inglaterra não pode manter o Southgate. Já não era para estar mantendo, o cara foi rebaixado da Nations League, mas eles ainda insistem nele. Quero ver como é que vai ser depois dessa Copa do Mundo. Tô curioso para ver como a Inglaterra vai desempenhar. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.